Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades iam ter com Jesus. Ele então contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que a ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Hoje somos convidados a meditar sobre uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, que é a parábola do semeador que saiu para semear. Os discípulos pedem a Jesus que explique a parábola e Jesus resume de maneira muito clara, muito forte, muito contundente. Vale a pena a gente reler este Evangelho, meditando calmamente em cada parte da parábola, sobretudo na onde Jesus explica, e perceber qual dessas situações o meu coração se encontra. Eu deixo a palavra ser roubada de mim, eu deixo ela se sufocar, eu me distraio com as coisas, com a tentação, como eu me coloco diante da palavra. Perceba que nesse texto, nas palavras de Jesus, o semeador, apesar de se chamar parábola do semeador, o semeador que parecia ser o centro, a figura central, ele meio que some da parábola. A atenção está inteiramente voltada para a semente, e sobretudo como essa semente vai reagir em cada tipo de terreno. Então, assim é o dinamismo da palavra, Essa palavra deve ser acolhida, e para que ela seja acolhida, ela deve ser semeada. Então, nós estamos falando da missionariedade, da necessidade de jogar a semente, de espalhar a semente, chegar em todos os lugares e para todas as pessoas. Se a gente detecta que as coisas não vão bem na nossa sociedade, o mundo está cada vez mais difícil, as pessoas cada vez mais difíceis, o que devemos fazer? Cruzar os braços e nos lamentar? Ou de fato sair espalhando as sementes, a semente da palavra, a semente boa, ainda que às vezes encontre resistência? O trabalho do semeador é sair semeando. Jesus está ensinando que a mensagem é para todos, mesmo que muitos não aceitem. Veja que o semeador jogou em todos os tipos de terreno, Ele não saiu escolhendo apenas o terreno que ele considerava bom. Ele jogou as sementes. Aqui tem uma ideia de que a força está na semente, não no semeador. A vida está na semente, não no semeador. Então, é essa confiança que devemos ter. A vida está na palavra, não em nós que jogamos essa palavra, que propomos a palavra. Da nossa parte, basta confiar e jogar as sementes. A vida, a força está na palavra, está na semente. Então, Jesus confia aos discípulos
essa tarefa, né? Que se torna uma missão em toda a terra e para toda a igreja, né? Nós todos devemos assumir essa tarefa que os discípulos assumiram depois dos mistérios da morte e ressurreição de Jesus. A semente pode e deve germinar se for enxertada em solo bom. Então, a aposta é essa: devo jogar as sementes, porque ela pode e vai germinar se cair em solo bom. Também é nossa tarefa preparar o coração para a aceitação, tanto nosso quanto dos outros, né? Então, me colocar diante da palavra, preparar o meu coração, aceitar essa palavra, né? Permitir que ela frutifique em mim, para depois eu também ir levar essa palavra aos outros, semear essa palavra nos outros corações. Se for um coração bom, ela vai germinar. O ensinamento de Jesus, dirigido aos seus discípulos, torna-se uma exortação para todos nós, né? Torna-se necessidade de um profundo exame de consciência no nosso confronto com o mistério de Jesus. Então, essa palavra deve falar ao nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que torne o nosso coração um coração bom. Venha, Espírito Santo, realiza em mim essa obra. Torna o meu coração um coração bom, terra boa, capaz de acolher a palavra e de trazer frutos. E um dos principais frutos seja o meu desejo de levar adiante esta palavra, de jogar em outros corações, em outros terrenos, em outras terras, essa sua palavra. Que o Senhor possa de fato superar tudo aquilo que é inconstância, tudo aquilo que é tentação, tudo aquilo que é bloqueio da tua palavra, com a tua graça, com a tua força. E assim eu de fato me tornar alguém que experimenta e que joga as sementes nos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.